Estamos iniciando o nosso 7º episódio do podcast RIAB. Eu sou o Vinícius Bortoleto, gerente de produtos da RIAB Brasil. E nesse episódio a gente está com nossos parceiros aqui da Tecnic, Ricardo, Fernanda. Gostaria que vocês se apresentassem. Ótimo, boa tarde, Vinícius. Então, prazer a gente estar aqui conversando um pouquinho aí sobre o nosso mercado, tanto da parte nossa eletrônica quanto das máquinas da RIAB. Meu nome é Ricardo Santos, eu sou o CEO da Tecnic e vamos aí iniciar um bom papo aí sobre o assunto, como eu falei. Maravilha. Boa tarde, eu sou a Fernanda, gestora de gestão de pessoas da Tecnic. Muito bom, muito obrigado, Fernanda, por estar aqui com a gente. Então vamos lá. Primeiro eu gostaria que você contasse um pouquinho da história da Tecnic, como que nasce a Tecnic antes de chegar na nossa parceria. Legal, bacana. Uma história que comumente eu sou interpelado a contar, e eu gosto muito de contar a história da Tecnic. A Tecnic completou 23 anos agora em abril, né? Temos 23 anos aí. E a Tecnic nasceu com a proposta de fornecer eletrônica industrial, um pouco diferente do segmento que nós atuamos hoje, né? Hoje a Tecnic, então, ela atua em dois segmentos, que a gente tem a parceria com a Argus RIAB, que é na parte de movimentação de carga, guindastes, né? E o outro segmento que nós atuamos hoje é a parte de movimentação de implementos rodoviários, né? Então, mas antes disso tudo, a gente trabalhava com soluções industriais. E lá, 21 anos atrás, aí, quando a Tecnic tinha uns 2 anos de idade, nós fomos convidados pela Librelato, que é um grande player aí do mercado de implemento rodoviário, para desenvolver alguma solução eletrônica embarcada para um implemento que eles tinham na época, que era um bitrem basculante. E nós desenvolvemos um sistema de controle remoto, né? A gente possuía um sistema de controle remoto para industrial, para ponte rolante, talha, e eles viram aquele controle numa feira e pediram para a gente adaptar ele para um implemento rodoviário. Foi uma situação bastante inusitada, a gente até não deu muito peso para aquela indagação deles, a Librelato era bem menor até na época, enfim, mas eles insistiram muito para a gente fazer essa adaptação, e nós fizemos e deu super certo, e a gente iniciou uma ótima parceria com a Librelato, que muito rápido se expandiu para os outros players do mercado, Randon, Facchini e todos os demais. E alguns anos depois, como um movimento quase que natural, a gente também entrou para a linha de movimentação de carga, aí, atuando com outros grandes players como a Argus, né? Então, nesses 23 anos aí, a gente foi indo mais fundo nessa cadeia, desenvolvendo novas soluções, inovações, enfim. Então, a nossa história, de maneira bem resumida, iniciou lá com a Librelato, na linha de implemento, e vem até hoje aí com esses dois segmentos. Quando você fala que vocês começaram nesse segmento, como que eram esses controles? O que envolvia esse controle no segmento deles, que eu imagino que foi levar até nós, né? O que era o produto em si? Então, como quase nada acontece por acaso na nossa vida, né? Assim que nós montamos a Tecnic, há 23 anos atrás, nós nos deparamos com duas solicitações de dois clientes diferentes. Nós tínhamos um cliente da linha de cimentos, fabricante de cimentos, que nos pediu para desenvolver um sistema de nível para silos de cimento. E um outro fabricante, que era uma indústria química, que nos pediu para desenvolver um sistema de controle remoto para ponte rolante. E nós tínhamos que optar, porque a empresa éramos em 2 pessoas somente. E a gente não conseguiria desenvolver as duas soluções. Então, optamos por desenvolver o sistema de controle remoto para ponte rolante. Como em indústria, quase toda indústria tem uma talha, uma ponte rolante aí. Então, com isso, a gente conseguiu trabalhar e desenvolver um know-how nos sistemas de controle remoto. E isso foi necessário quando a Librelato nos pediu esse sistema de controle remoto para um bitrem basculante, que, respondendo a tua pergunta, ele faz toda a operação, o basculamento do bitrem, né, é feito através desse controle remoto. Entendi. Inclusive, é um produto que faz parte do nosso portfólio até hoje. Então, consequentemente, é o nosso produto mais antigo, né? Fabricamos ele aí há 21 anos, pelo menos. Então, esse know-how que nós já possuímos em sistemas de controle remoto, sistemas de radiofrequência, fez com que nós entrássemos na linha de implemento rodoviário com a Librelato, e também, não à toa, mais tarde, quando nós entramos na linha de movimentação de carga com os fabricantes de guindaste, fez com que nós pudéssemos, já com o know-how adquirido em sistemas de controle remoto, que nós desenvolvêssemos o primeiro controle remoto de fabricação nacional, que é o que nós temos hoje, atendendo vários players, inclusive a Argus. Você falou que vocês eram em 2 pessoas. Como que era essa produção? Vocês faziam o desenho da eletrônica e um terceiro fabricava? Como que era isso? Não, então, a Tecnic foi fundada por mim e outro colega que, poucos anos depois, acabou se descobrindo em outro ramo e saiu da empresa, né? Mas não, nós fazemos tudo, né? Então, a gente era administrativo, era motoboy, limpeza,
desenvolvia, projetava e fabricava também, né? Então, justamente por isso, porque a gente não tinha tempo disponível, mão de obra disponível para trabalhar nos dois projetos, né? A gente teve que optar por um inicialmente, mas inicialmente a técnica aí, até o seu segundo, terceiro ano de vida aí, éramos em 2, 3 pessoas no máximo. Aí. Isso hoje vocês estão em Criciúma, vocês nasceram lá em Criciúma mesmo? Nascemos. A técnica, ela nasceu dentro de uma incubadora tecnológica, né? Então, se a técnica nascesse hoje, diríamos que ela é uma startup. Entendi. Não tinha esse nome. Não, na época não existia a tal da startup, né? Até o termo incubadora, ele era muito incipiente ainda na época, né? Mas nascemos dentro de uma incubadora, ficamos dentro de uma incubadora há 4 anos, né? E depois aí nos graduamos, que é o termo que eles utilizam aí nas incubadoras, e aí saímos para uma estrutura própria. Mas sim, estamos em Criciúma, essa incubadora, ela é em Criciúma, ainda existe, né? Nós nascemos dentro dessa incubadora e em Criciúma estamos lá em Criciúma até hoje. Hoje com uma estrutura um pouco maior, é claro, né? Com mais colaboradores, não temos só 2 ou 3 colaboradores. Fala um pouquinho da sua estrutura. Mas hoje nós estamos, de certa forma, bem estruturados. A técnica hoje conta com 120 colaboradores, mais ou menos. Temos uma área construída bastante robusta, um parque fabril bastante estruturado, né? Então, hoje a técnica, nos 2 mercados que eu citei que a gente atua, a gente tem um share bastante significativo aí, que chega aí a 85% no mercado de implemento e a uns 70% no mercado de movimentação de carga. Então, somos líderes absolutos aí nesse segmento, né? No Brasil e América Latina também, atendemos toda a América Central e América Latina com integradores próprios, né, em cada um dos países. E temos exportações aí, spots aí para outros países fora também da América Central e Latina. Então, a gente está bem estruturado. E quando a gente fala de fabricação, lá dentro da Technic, o que compõe o teu processo fabril? Vocês têm injeção de plástico, ou isso é terceirizado? A parte dos chips, controladores, soldagem? Eu domino muito pouco o ramo da elétrica, meu ramo é mais mecânica, mas conta um pouco pra gente de o que vocês fabricam lá dentro. Mas, Vini, que bom que você não domina muito, né? Senão daqui a pouco você vai querer fabricar controle dentro da Argos e eu não... Eu vou me ater aos guindaços. É melhor assim, fica assim. Mas a tua pergunta é interessante, né? Eu falei que a Technic tem hoje em torno de 120 colaboradores. A Fernanda, que está aqui do meu lado, que é a nossa gestora de pessoas, é quem cultiva, né, muito bem essa nossa equipe lá dentro. Mas a Technic hoje, ela se mostra, ela tende a ter um posicionamento, né, muito como montadora. Então, toda a parte de administrativo, engenharia, gestão de suprimentos, né, qualidade, isso tudo é feito internamente na Technic. Agora, a montagem, soldagem de componentes em placa, fabricação de chicotes, injeção de plástico, a furação dessas caixas plásticas, tudo isso é feito de maneira terceira. Então, a gente tem uma estimativa que a gente fez até há bem pouco tempo, que se nós fôssemos fazer todos os processos internamente, o nosso número seria 350, mais ou menos. Meu Deus. Teríamos que ter 350 colaboradores para fazer tudo internamente. Fora maquinário. Fora o maquinário, fora a estrutura fabril, muito maior, enfim, né? Então, se você for visitar a Technic hoje, você vai ver uma estrutura fabril, de certa forma, até pequena para o volume que nós produzimos, né? Porque o nosso trabalho é garantir toda a cadeia, a gestão da cadeia de suprimentos, como eu falei, que isso é muito importante para a gente, para garantir a qualidade, né, do produto que está sendo fornecido para o mercado. E todo o produto, 100% dele, né, que é feito fora, ele é montado depois lá na Technic e testado lá na Technic. Então, a gente não abre mão dessa etapa de teste, qualidade, todo ele é 100% testado. E importante frisar também o tipo de teste, né, o padrão de teste que a gente faz dentro da Technic. Sim. Porque todo um produto nosso ele é testado com a condição mais próxima do seu uso real. Então, se eu estou falando de um controle remoto que ele é especificado para 100 metros de distância, ele vai ser testado 1 a 100 metros de distância. Então, tem uma estrutura que fica a 100 metros de distância da Technic, uma eletrônica embarcada que fica lá no meio do campo, lá, comunicando com o meu controle. Então, todo ele é testado a 100 metros de distância. Então, e assim todos os outros. Eu tenho um produto que vai acionar um comando hidráulico numa máquina da Argos, por exemplo. Eu tenho um comando hidráulico lá, idêntico ao que a Argos tem na sua fábrica, para testar o meu controle remoto em condições mais próximas das reais, né? A gente, inclusive, tem um próprio guindaste da Technic nosso lá, né, montado num caminhãozinho, que é o nosso campo de prova, onde a gente testa os nossos desenvolvimentos, as inovações, enfim, tal, que o pessoal lá dentro brinca que ele é quase um transformer, de tanta eletrônica que ele tem dentro dele, né? Cada lançamento novo entra uma coisinha nova em cima dele. Exatamente, ele tem já muita eletrônica embarcada nesse caminhão lá. Então, a gente trabalha estruturando a nossa produção dessa forma, né? O que é, vamos dizer assim, commodity dentro do processo, né? A gente terceiriza isso,
sempre com parceiros já homologados, né, onde a gente tem parceria já há muitos anos também, tem uma confiança na qualidade do trabalho, e faz a parte da gestão de cadeia de suprimentos, montagem, teste, é tudo feito internamente lá na Tecnic. Que demais. E isso me deixa muito feliz de saber que vocês fazem esse tipo de teste, porque um guindaste sem controle é uma arma muito perigosa, né? Olha, outra colocação muito, muito boa sua, porque nós temos um mantra lá na Tecnic, né, que a gente prega, né, a Fernanda sabe disso, a gente, nos treinamentos que a gente faz frequentemente lá dentro da Tecnic, a gente tenta imputar, né, na cabeça dos nossos colaboradores a questão aonde que os produtos que são produzidos pela Tecnic vão trabalhar. Né? Então, você imagina, por exemplo, que o equipamento que a gente fabrica, vamos pegar um controle remoto que vai numa máquina da Argos aí, né? Ele é um equipamento para operação, sim, mas ele é um equipamento de segurança também. Né? Então, você imagina que um controle remoto que a gente fabrica, ele vai estar numa máquina suspendendo uma carga de 20 toneladas a 30 metros de altura. Né? Então, um acidente, uma falha de operação nesse sistema, ele pode ser catastrófico, né? E causar até uma fatalidade. Então, a gente tem um mantra lá dentro que fala, uma solda mal feita aqui dentro, para nós, ela é só uma solda mal feita, mas lá fora, ela pode causar uma fatalidade. Sim. Então, a gente tem, assim, a boa parte do nosso processo, né? A gente gasta muita energia com a questão de teste. Qualidade, realmente, né? A gente, como eu falei, a parte que é terceirizada, né? A parte que a gente faz lá dentro da Tecnic, 70% do nosso processo interno, tirando os terceiros, é em cima de testes e aprovação de qualidade de produto, porque a gente tem realmente quase uma neurose, assim, muito pela questão qualidade, né? Porque, como eu falei, a consequência de uma falha é muito, muito grande, né? Você falou de carga, mas, assim, grande parte dos acidentes acontecem nem sempre tanto na elevação da carga. É quando estão guardando o guindaste, e eu sei que o controle de vocês é muito completo, a gente consegue até patolar pelo controle, e muita gente acaba se acidentando num momento que é o momento mais relax ali. Eu já terminei o meu serviço, é o peso de um acionamento errado de um comando num controle, ou mesmo no comando hidráulico ali. Eu li uma estatística certa vez, Vinícius, que fala de acidentes automobilísticos, né? Relatando que 80% dos acidentes acontecem a menos de 50 quilômetros do destino. Que é como você falou, o motorista ele relaxa, né? Porque ele já está chegando no destino. Acredito que o mesmo serve para um operador de um guindaste, por exemplo. Né? Ele já terminou a operação, está tudo ok. Aquele momento mais tenso, né? Com a carga suspensa e tal, ele já passou. E aí ele vai entrar, então, numa fase que é só guardar a máquina para... Que ele faz muito mais frequentemente. Exato, né? E a gente nota, assim, realmente você está corretíssimo, que a grande parte das falhas, dos erros e dos sinistros, dos acidentes acontecem nesse momento, né? E quando eu digo aqui que eu penso isso, né, ele é corroborado pelos relatórios que a gente tem, né? Que eu já vou começar a pensar algumas características do produto aí. Vamos né? lá. Mas o nosso produto, por exemplo, foi pioneiro no mercado e até hoje é um dos únicos aí que tenha registro de operações, por exemplo, né? Então, hoje o nosso equipamento, ele registra toda a operação de uma máquina como se fosse uma caixa preta de um avião. Então, você tem ali desde o início da operação, eu falo de registro, o que é data, hora, o que ocorreu, e aonde ocorreu, porque o nosso sistema também é o único no mundo que tem um GPS incorporado no rádio controle. Então, você consegue saber todo um relatório de operações, você extrai esse relatório com um aplicativo gratuito, né, da máquina. Você sabe quando que a máquina iniciou a operação, quando que ele operou, se houve algum alarme, alguma inclinação, algum excesso do momento de carga, quando que ele patolou, quando ele guardou a lança no berço, tudo isso fica registrado, né? Na memória da máquina, ninguém consegue apagar, nem nós mesmos conseguimos apagar esses registros lá. E quando acontece algum sinistro, algum evento, né, nós tivemos até um caso muito recente, aí, 2 semanas atrás, tivemos aí uma máquina que houve um incidente aí, numa mineradora aí, e o nosso integrador da região foi até o local, extraiu esse relatório e conseguimos averiguar que foi um erro de operação. Né? O operador ele cometeu um erro e fez com que gerasse um incidente na máquina. Então, de uma outra forma, se nós não tivéssemos esse registro, seria muito mais difícil para se apurar as causas do acidente e evitar que um novo acidente desse acontecesse, né? Porque sempre o motivo da investigação maior é evitar que o acidente aconteça novamente, né? Sim. Não só apontar o dedo e quem que errou, né? Mas evitar que aconteça novamente. Então, esses registros, né, na memória são importantíssimos para que a gente consiga ter essa análise de causa, né, desses acidentes. Não só por isso. Recentemente eu tive que usar um dos seus relatórios num caso de garantia nossa, onde acusavam que
o guindaste não tinha sofrido sobrecarga, ele possuía claros sinais de sobrecarga, e apesar do seu relatório não captar essa sobrecarga, a gente viu que houveram vários bypasses do controle. Então, a gente sabe que provavelmente o guindaste alarmou, ele foi lá e fez o bypass. Exato. Alarmou, foi lá e fez o bypass. E aí, isso várias vezes em poucos minutos. Ou seja, o guindaste estava sobrecarregado, ele parou porque o sistema de segurança forçou, fez ele o seu papel. E ele ficou forçando até ele conseguir, sabe lá Deus o que ele fez. Até onde que ele foi. Até onde ele foi. Então, o pessoal de pós-venda utiliza muito realmente essa ferramenta dos relatórios, né? Justamente porque até então, sem o uso dos relatórios, acontecia o que eu gosto de chamar de garantia comercial. O que é uma garantia comercial? O operador, enfim, ele cometeu um erro e vocês, né, os fabricantes da máquina, conseguem constatar isso. Vocês sabem, não, poxa, houve uma fratura na lança dessa forma que vocês sabem que houve um excesso de carga na máquina, ultrapassagem do momento de carga. Mas você não tem como provar. Então fica uma discussão. Ele fala que não houve, você sabe que houve, mas como às vezes é um grande cliente, enfim e tal, acaba se fazendo alguma tratativa comercial para se amenizar. Foi esse caso. Nós Exato. trocamos uma torre. Exato. Então, eu sei do que você está falando. Mas, com o relatório, você não fica na discussão. Você tem fatos. E sobre fatos não há discussão. Você tem um fato, você tem um relatório que mostra exatamente o que aconteceu. E aí, isso é uma ferramenta ótima realmente para o pós-vendas, né? Eu fiquei curioso, você falou de GPS. Já foi utilizado alguma vez porque, assim, infelizmente, no nosso país acontece muito roubo de máquina. Não pela máquina em si, mas pelo sequestro da máquina. Já aconteceu algum caso de alguém utilizar o teu GPS para localizar a máquina, alguma coisa assim? Já aconteceu. O GPS nos nossos sistemas, ele veio como uma ferramenta para complementar o registro do evento. Então, hoje, como eu falei, a gente sabe a data, a hora, o que ocorreu e aonde ocorreu. Então, eu sei exatamente, já aconteceu o caso, por exemplo, onde o cliente relatou para o fabricante da máquina que o acidente tinha acontecido em tal local e via relatório a gente viu que aconteceu num local diferente daquele lá, né? Porque naquele local não era um local habilitado para se trabalhar, enfim, isso até inviabilizou a garantia. Mas como o sistema também registra o que nós chamamos de track, que é justamente o caminho, né, por onde a máquina passou, e a localização instantânea também, já sim houveram casos onde a gente teve furto de máquinas, né? Até num caso aí onde houve um furto aí numa distribuidora, onde várias máquinas foram roubadas, e o GPS constante do sistema foi utilizado também aí como um rastreador, digamos assim, né, para se auxiliar, para chegar mais próximo onde as máquinas realmente estavam, para trazê-las de volta para casa, digamos assim, né? Então foi utilizado para isso também. Não é a função principal dele, mas pode e foi utilizado já dessa forma. Alguém já utiliza esse sistema do ponto de vista de tracking de aonde a sua máquina está trabalhando? Não sei, imagina algum proprietário que tenha vários caminhões com vários guindastes e esses guindastes estão em poder de um operador. Algum proprietário assim utiliza isso para falar assim, não, minha máquina está trabalhando sim onde ela deveria estar trabalhando? Então, a gente tem alguns usos, né? Todas essas informações, elas podem ser acessadas de duas formas, né? Do nosso aplicativo. O aplicativo ele tem uma função mais local, ou seja, quando você está do lado da máquina para fazer a extração de um relatório, ou então configurar a máquina. Mas também a gente tem um portal, né? Um portal web, né? Que está lá hospedado no nosso site. Você pode acessar, criar o teu login e senha. Então, a Argos, por exemplo, tem acesso a todas as máquinas, né? Que foram vendidas pela Argos, ela tem acesso a todas as máquinas. E o proprietário, o frotista, enfim, também vai ter acesso às suas máquinas, né? Então, a gente pode, por exemplo, ver algumas situações onde são criadas cercas eletrônicas para se o caminhão, a máquina, né, e o caminhão, claro, saírem desse perímetro estabelecido, ele vai alarmar. Eu tenho situações onde são uma frota de aluguel e eu consigo comprovar quanto tempo a máquina de fato ficou operando, né? Então, contratos onde se paga por hora trabalhada da máquina, né? Então, eu sei porque o sistema sabe quando a tomada de força foi acionada, então eu consigo controlar o número de horas trabalhadas pela tomada de força, né? Consigo, sim, um gerente de frota visualizar se o operador já está no local trabalhando, se já chegou, que hora que ele saiu de lá, se não saiu mais cedo. Então, eu consigo fazer toda uma gestão de frota para diferentes aplicações, né? Usando esse portal web, que é uma inovação também que nós trouxemos aí em 2022, quando foi lançada a linha nova, a linha Connect, né? Que tem todo esse gerenciamento. Então, todos os sistemas Technic hoje, eles se conectam, eles têm Wi-Fi já embutido. Então, esse Wi-Fi ele vai servir tanto para fazer conexão com o aplicativo,
mas também fazer a conexão com o Wi-Fi externo, descarregar esses dados para a nuvem e ter acesso aí ao portal, como eu falei. E dependendo da necessidade, a gente pode ter também acesso celular, né, para ter em tempo real, então com 3G, 4G, 5G, então dependendo da região. A gente pode ter o Wi-Fi, ele já é nativo da máquina. Toda máquina hoje da Argos já sai com Wi-Fi, né, já tem um Wi-Fi nativo. E se necessário, a gente pode colocar a telefonia móvel em paralelo, aí, concomitante, para fazer o acesso. O chip vai dentro do... Vai dentro. A gente tem na verdade, é um modem externo que é conectado, né? Então é um acessório, vamos dizer assim, entendi. né? Então toda a máquina Argos já sai com Wi-Fi, como eu falei, nativo. Então já sai apta, sem custo nenhum. Importante frisar que o uso do portal ele também não tem custo, né? Nem para Argos, muito menos para o cliente final. Isso está diluído dentro da aquisição do controle. Isso já está precificado, já, né? Então já está tudo incluso. Então ele vai acessar, vai criar o seu login, senha, é gratuito, e ele vai poder monitorar a máquina dele de qualquer lugar do mundo pela internet, saber o que aconteceu, onde ela operou, o track, onde ela passou. Isso tudo é gratuito, né? E a gente até estimula, né, que os usuários, os proprietários aí das máquinas Argos utilizem esse recurso, né? Sim, que é um sim. grande diferencial. Sim. E se ele precisar de essa informação em tempo real, então, aí ele consegue sim colocar esse acessório, que é uma outra caixinha, que vai nada mais é do que um modem celular, que ali dentro sim vai ter um chip. Hoje a gente já tem tecnologias aí que não usam nem chip físico, né? Que são os eSIMs, que a gente chama, né? Que é um chip virtual. Sim, né? sim. Então a gente pode trabalhar com chip virtual. Eu não sabia que aqui no Brasil a gente já podia usar isso, porque eu sei que tem uma restrição, pelo menos para celular, não pode. Não sei se não pode ou se tem alguma restrição. Não está disponível ainda, né? Para celular no Brasil, mas para o que a gente chama de M2M, né? Que é o máquina-máquina, né? Aí já se pode utilizar eSIM já. Que para fantástico. essa aplicação M2M a gente já pode utilizar eSIM. Então aí dispensa até mesmo o uso de chip físico, né, que facilita para todo mundo aí, né, a não existência do chip físico. Muito bom. Eu queria puxar um pouquinho na memória aqui, quando que a gente começou essa parceria com a Argos, que eu com certeza não estava aqui, e qual que era a tecnologia que a gente aplicava lá na época, para você contar um pouquinho de como foi essa evolução de tecnologia, da onde a gente partiu e até onde a gente está agora. Você falou de GPS, tudo, mas isso é onde a gente está, mas como que a gente chegou? O que veio primeiro lá e quais foram as implementações que vocês foram, os steps que vocês foram fazendo tecnológicos até a gente chegar onde estamos hoje. Então, é bem interessante contar essa história de maneira rápida também. Como eu falei, a gente iniciou com os implementos rodoviários, né? E nós tínhamos um produto, ainda temos na verdade hoje, já está na sua 6ª geração, que é um inclinômetro. O inclinômetro é um produto que mede a inclinação, como o nome fala, né, de um basculante, por exemplo, de um caminhão, para evitar que ele tombe durante o processo de basculamento. Foi esse o produto, a nossa porta de entrada na linha de guindastes, porque a gente também precisa monitorar a inclinação do guindaste durante a operação, né, para ele não tombar, né, o correto patolamento e etc. Então, nós começamos a vender inclinômetros que nós já tínhamos para os basculantes, vender eles para os guindastes também, foi a nossa porta de entrada. Só que quando nós entramos no mundo dos guindastes, a gente começou a perceber que inúmeras outras demandas não eram atendidas hoje, né? Naquela época, na verdade, né? Isso estou falando aí de 17, 18 anos atrás aí, né? E a gente tinha muitos sistemas que eram importados. Os próprios inclinômetros, eles eram importados, né? Eu vou abrir um parênteses aqui para contar uma história bem inusitada e engraçada aí sobre inclinômetro. Vamos lá. Que quando a gente desenvolveu o nosso inclinômetro, nós fomos fazer uma oferta aí para um grande fabricante de implemento rodoviário que nós temos no Brasil. E eram 200 basculantes que ele precisava fornecer para uma mineração. Nós fizemos a nossa proposta, enviamos, e o comprador, que já nos conhecia, me chamou lá. Eu lembro, era antevéspera de Natal, 23 de dezembro. Meu Deus. Ele me chamou lá: Ricardo, vem aqui pra gente negociar isso aqui. Eu já fui armado, porque o comprador quer desconto, né? Chegou lá, ele me chamou: Ricardo, olha só, veja bem, o diretor da empresa aqui, se eu levar essa proposta sua aqui para ele não vai aprovar. Eu digo: poxa, mas tá, quanto que eu tenho que reduzir? Qual que é o desconto? Não, você não tá entendendo. Tua proposta tá muito barata. Por que isso? Porque eles trabalhavam, não existia nenhum fabricante de inclinômetro no Brasil. Eles trabalhavam com inclinômetro importado. Entendi. E a proposta que eu trouxe para eles, que era correta, o meu preço estava correto, mas ela era muito mais baixa do que eles tinham. Entendi. E o diretor dele ia, nas palavras dele, desconfiar daquele produto e não ia comprar. Aí eu disse: poxa, mas você me pegou agora, não sei nem o que eu te digo, né? Você faz o seguinte: você pega esse teu valor aqui, você dobra ele e manda uma proposta nova para mim. Eu disse: mas não é o preço correto. Não, depois a gente vai pegar essa diferença, você vai me dar em desconto, em produtos futuros, etc e tal. Dobra ela que eu aprovo para ti. E assim a gente fez. Dobramos a proposta, vendemos as 200 peças. Que problema bom para se resolver numa negociação. Ótimo de resolver.
Então, mas fechando o parênteses aí, voltando então, depois do inclinômetro a gente começou a desenvolver outros sistemas, por exemplo, limitador de momento de carga. Entendi. Desenvolvemos o inclinômetro conjugado com limitador de carga. E naturalmente veio o sistema de controle remoto, né? Foi um trabalho muito grande que a gente fez. Eu lembro que na época a gente trabalhou 18 meses no desenvolvimento do controle remoto, porque a gente só tinha controle remoto importado, né? Hoje a gente tem algumas marcas europeias que são referências mundiais, né? Marcas que são cinquentenárias, que são muito boas, e a gente ia entrar competindo com essas marcas no Brasil. Sabíamos que precisávamos de um produto de muito boa qualidade, né? Porque a gente sabe que no Brasil a gente tem uma situação onde o santo de casa não faz milagre, né? Sim. Então, qualquer tipo de situação, de problema que houvesse com o controle remoto podia matar o projeto, literalmente. Então, fizemos um projeto de 18 meses entre testes, desenvolvimento, etc. e tal, e lançamos o produto, né? Então, aí a gente já começou a ter uma linha mais completa, mais robusta, com inclinômetro, limitador de carga e sistema de controle remoto. Naquela época, o controle ele trabalhava o que a gente costuma chamar de standalone, ele não tinha conexão nenhuma, né? Toda a configuração do controle era feita no próprio controle, usando os botões do controle, assim como é hoje com os outros que estão no mercado também. Com o tempo, a Tecnic ela tem uma pegada muito forte de inovação, né? O nosso slogan hoje é Tecnic Inovação que Move, né? Porque a gente tem essa pegada muito forte. Temos um corpo de engenharia, para você ter uma ideia, hoje com uma empresa de 120 colaboradores que eu te relatei. Nosso engenharia de produto tem 9 engenheiros de produto. É bastante, um corpo de engenharia bem grande para o nosso tamanho, Sim. né? Justamente porque a gente trabalha muito com... Quase 10% da tua equipe é engenharia. Engenharia de produto, né? Sem contar engenharia de processo. Uhum. Então, a gente tem essa pegada forte e essa pegada fez logo com que a gente fosse evoluindo a linha. Sistemas de controle remoto começaram a trabalhar com Bluetooth logo na sequência, né? A geração 2, que a gente chamou, né? Começou a trabalhar com Bluetooth. E aí a gente já tinha a figura do aplicativo para fazer configurações, etc., que facilitou a vida de todo mundo, né? Para fazer configuração, você faz configuração hoje no celular, só dá um enviar e a tua máquina está configurada em poucos segundos. É muito fácil de configurar. Na esteira disso, a gente lançou a geração 3 depois, que foi a geração onde a gente fez a conexão com a internet, né? Colocou o Wi-Fi, colocou a questão, né, do portal, né? Então, isso entrou na geração 4, desculpa, na geração 3. A geração 3, depois, ela sofreu aí um facelift, digamos assim, e com a figura do GPS, né, o track e tudo mais os recursos, né, que o GPS trouxe na esteira dele. E aqui na Expo Inter, do ano passado, né, não à toa no stand aqui da Argos, né, nós fizemos talvez assim, o que foi o nosso maior lançamento na história aí, que é o nosso produto mais tecnológico aí, que é o controle remoto G4, a 4ª geração do nosso sistema de controle remoto. Então, hoje, sem medo nenhum, eu posso dizer que essa geração que está hoje em campo, aí, que está equipando as máquinas da Argos, é o controle remoto mais tecnológico do mundo. Nós não temos hoje no mundo um controle remoto com tantos recursos, como, por exemplo, a questão do próprio GPS, a questão de duração de bateria. Poxa, a gente tem hoje um controle remoto com autonomia de 100 horas de duração. Não existe hoje no mundo que faça isso. Um sistema que tem alarmes vibratórios para chamar a atenção do operador, que a gente tem um joystick de fabricação próprio, né? O nosso próprio joystick, a Tecnic que fabrica, é um joystick magnético, ele não é mecânico, né? Explica um pouquinho desse daí, porque eu acho que o nosso público quer saber como que funciona, o que eu acho fantástico. Até mesmo o dispositivo de quando você toca, ele desarma ou não desarma a máquina, isso daí para mim é... Então, o nosso joystick, ele nasceu já com o conceito de ser um joystick magnético, né? Para quem conhece um pouquinho aí de eletrônica, vai entender um termo chamado um sensor de efeito Hall, né? Que é um sensor que ele é magnético, ele é de proximidade, então o joystick nosso ele não tem desgaste. Se você pega hoje um rádio da concorrência, onde a gente tem um joystick magnético, ou seja, com potenciômetro, ele tem um comportamento hoje, daqui 6 meses ele tem outro, daqui 1 ano ele tem outro, porque existe desgaste. No nosso, como ele é magnético, não tem contato, então a vida útil dele inteira vai ser o mesmo comportamento. Essa funcionalidade já é presente desde o início. Mais recentemente, a gente teve o Ministério do Trabalho exigindo de todos os controles remotos que trabalham no Brasil a implementação da NR12 com relação ao homem morto, que é um termo até um pouco, para quem não é do ramo aí, acha estranho o termo homem morto, né? O homem presente, né? Sim. Nada mais é do que um sistema de segurança que exige que você esteja com as 2 mãos no controle para evitar que seja um acionamento acidental, que você bata com um controle remoto em algum anteparo e acione involuntariamente a máquina, né? Nós desenvolvemos uma tecnologia que a gente chama de homem morto automático. O que é isso? Você não precisa acionar um botão extra para liberar o uso da máquina. A própria mão do operador no joystick, ela libera, ele detecta, a gente tem um sensor, uma eletrônica embarcada dentro do joystick que detecta a mão
e libera automaticamente isso. Isso é uma patente da Technic, isso não existe hoje no mundo, nenhuma tecnologia que faz isso também, e também está presente aí em todas as máquinas da Argus também. Então, a gente consegue com isso uma ergonomia de uso muito maior, né? A questão da necessidade do homem morto sempre foi vamos chamar assim, uma reclamação dos operadores, né? Porque ela impossibilita você fazer 2 operações ao mesmo tempo, né? Com o homem morto. E com os nossos rádios, não. Você consegue operar da mesma forma como se não tivesse homem morto. Por isso que a gente chama de homem morto automático. Você coloca a mão, você continua tendo a segurança do homem morto, que é exigido pelo Ministério. Sim. Né? Mas sem precisar ter vamos dizer assim, o uso de um botão adicional para fazer a operação. Então, essa pegada, vamos chamar assim, tecnológica, é o que guia muito a nossa engenharia lá dentro, né? Até a gente ter o rádio que a gente tem hoje, né? E já avançando um pouquinho aí, até a gente chegar num outro lançamento, né, Vini, que a gente tá fazendo aqui também, Sim. né? Eu vou já vou falar também, você não me perguntou, pode mas entrar, eu vou falar. Pode entrar. Eu ia até pedir desculpa para quem tá assistindo a gente tá ao vivo dentro da Expo Inter, e quem conhece a Expo Inter aqui é uma bagunça. E tá rolando música Gaudéria aqui do nosso lado, então vocês vão ouvir um pouquinho de ruído de fundo, tá? Mas espero que não atrapalhe a nossa conversa aqui. Mas já que você puxou esse tema, então vai lá, pode falar. Como a gente lançou o G4 no ano passado, o que a gente vai lançar esse ano aqui? Se é de inovação que a gente tá falando, estamos falando com o cara certo. Vamos falar da música primeiro, vamos colocar que a gente contratou essa música de fundo aqui para nossa podcast, a gente contratou, o pessoal chegou atrasado. Para fazer uma ambiência. Isso, tá bem bacana a música, acho que não vai atrapalhar não. Mas então, dentro dessa parceria que a gente tem com a Argus, né, que é muito sólida, a gente gosta muito, né, de trabalhar, poxa, isso que a gente está fazendo aqui agora, poder falar um pouquinho aí para o público da Argus sobre os produtos, né, eu acho isso muito legal, a iniciativa, inclusive, e tal. E dentro dessa parceria, no ano passado, a gente lançou a linha G4 aqui no stand, como você falou, né, como eu falei também. Então, deu super certo, fez uma repercussão muito grande isso no ano passado aqui, né. Eu lembro muito bem que eu estava aqui, a gente via toda a concorrência de vocês virem aqui ver o produto, né? Porque realmente foi um produto bem disruptivo. Não, e o mais legal, quem vem no nosso stand, a gente tem um guindaste operacional aqui na frente, isso, que você pode, inclusive a criançada adora, vem aqui mexer no guindaste, isso, pode brincar e operar um pouquinho o guindaste utilizando o controle Technic. Exatamente, esse guindaste a gente fez também parceria aí com vocês aí, pra gente poder mostrar realmente um pouco das funcionalidades do rádio, né, na máquina ali. Depois, com certeza, vai ter alguma coisa nas redes sociais aí de vocês, mostrando o guindaste funcionando. Já né? tem, já. Já, então o pessoal pode ver lá do que o Vini tá falando aqui, vai ver o guindastinho lá e tal. Então, voltando, como a gente lançou essa linha G4 aqui o ano passado, como eu falei, teve uma repercussão bem bacana, assim, realmente, o ano passado. Esse ano a gente trouxe uma outra novidade, que é um controle remoto, uma linha nova que a gente lançou aí, né, um spin-off da linha G4, digamos assim, que é o Pronto. O Pronto é um controle remoto de baixo custo, né? Para a gente conseguir entrar com uma proposta diferente aí, em máquinas onde a gente talvez antes não poderia colocar um controle remoto pela questão da relação entre o custo da máquina e o custo do próprio rádio, né? Uhum. Então a gente fez um rádio aí para aplicações mais simples, mantendo a mesma qualidade, é da Technic, é fabricado, mantém a mesma pegada de qualidade nossa Technic, mas com algumas funcionalidades a menos, né? Que não são talvez tão necessárias assim nessas máquinas menores, né? Sim. Mas com uma pegada de custo realmente para a gente conseguir massificar ainda mais o uso do rádio controle. Um dos papéis que a gente teve, Vinícius, ao longo desses 23 anos, foi massificar muitas tecnologias, né? Uhum. O exemplo que eu dei ainda há pouco do inclinômetro, que a gente trouxe um inclinômetro com um custo que era 1/3 do que a gente tinha antes, né, do importado, teve esse papel muito forte de segurança, de massificar o uso do inclinômetro, assim como outros sistemas que a gente trouxe, o próprio rádio controle, né? Desde o começo a gente tem um rádio controle muito competitivo, né? A gente não consegue nem comparar ele com, por exemplo, em termos de custo com rádios importados, porque a gente tem primeiro a disparidade de dólar, né? Lógico. 5:1, e mesmo se fosse 1:1, a gente ainda teria um custo muito interessante sim, aqui no Brasil, sim, porque é fabricado aqui, né? Sim. E com esse rádio mesmo, a gente tá falando de custos aí na casa de 20, 25% mais baixos do que a gente tem hoje na linha G4, né? Sim. Então ele vai entrar muito forte, né? O lançamento, como tu mesmo falou, tá acontecendo aqui na Expo Inter, no stand da Argus, e a gente acredita realmente que a gente vai conseguir de novo introduzir, né? Colocar aí essas tecnologias aí em lugares antes que não eram. Não, eu tenho certeza. Né? E é legal a gente ter essa proximidade, essa parceria tão próxima, porque a gente, já falamos em outros episódios aqui, a gente está lançando um produto agrícola e esse tipo de produto é o que vai, eu imagino que vai ser o nosso público-alvo aí. O público-alvo. Porque quando a gente está falando de um guindaste agrícola que é de um valor mais baixo comparado a máquinas maiores, de 25 para cima toneladas, o impacto do controle
Obviamente, Percentual, né? o valor percebido ele é gigantesco, mas o pequeno agricultor ali que tem dificuldade em ter um recurso a mais, esse controle se tornando mais acessível, ele também vai ter a possibilidade de ter o controle na máquina dele. Sim, com certeza. Você vê que quando a gente lançou o primeiro controle remoto, 16, 17 anos atrás, o uso de controle remoto ele não era tão massificado, né? Mesmo nas máquinas grandes. Quem conhece um pouco daquela realidade vai lembrar que controle remoto a gente tinha talvez 5, no máximo 10% das máquinas no Brasil saindo com controle remoto de fábrica. Uhum. Né? Hoje a realidade é totalmente outra, né? A gente tem hoje, se a gente falar de máquinas de 20 toneladas métricas e acima, né? 20 para cima, eu tenho aí 80, 85% das máquinas saindo com controle remoto. Sim. Né? Então, por que isso? Porque diferente de outros sistemas, o controle remoto, ele age operacionalmente. O que eu quero dizer com isso? Muitas aplicações onde você tinha 2 pessoas trabalhando, um operador da máquina e um ajudante, amarrando um bag, amarrando uma carga, Sim. agora você tem só uma pessoa. Porque o próprio operador está ao lado da carga, amarrando a carga, amarrando o bag no gancho, etc. Né? Então, para o próprio proprietário, enfim, ele reduz muito a mão de obra, né? E a gente sabe que hoje a mão de obra é uma dor, é um gargalo. A Fernanda está aqui do meu lado, não me deixa mentir, né? A questão de mão de obra qualificada ela é muito complicada hoje, né? Sim. Então, o controle remoto tem também esse papel, né? De agir na segurança e na produtividade, né? Conseguindo reduzir esses tempos de processo, né? Então, a realidade é diferente. A gente quer levar essa realidade hoje para as máquinas menores também, como eu falei, de 20 e abaixo, né? Essa máquina, o 9, né, da Argos, está sendo lançada aqui na feira. Eu já tive a oportunidade de ver a máquina ali, ficou muito boa a máquina. Quem conseguir ver ela depois também vai concordar comigo. A máquina... Acompanhando nas nossas redes, já estão vendo foto, mas eu queria que o pessoal viesse aqui. Isso, vamos fazer o chamamento para ver a máquina e usar o controle aqui fora. Exatamente. Então, assim, o conjunto, né, que vocês conseguiram montar dessa máquina, né, e aí aliado essa questão do controle remoto, né, do pronto, né, que vai chegar aí com essa pegada. Comenta um pouquinho do nome dessa máquina. Eu já ouvia um pouco parte da história, mas eu queria saber do nome. Do nome do produto? Uhum. Então, o nome do produto é outra história também. E a gente acabou fazendo, enfim, nós fomos lançar o produto, né, a engenharia já está trabalhando nele há alguns meses já, enfim. Como eu falei, ele é um spin-off do G4, então não foi um projeto que nasceu do zero, né? Uhum. Porém, precisávamos de um nome para ele, porque a gente não podia, se a gente colocasse o mesmo G4, ia confundir com a linha atual, etc e tal. E fizemos uma enquete interna da Technic, né? Numa hora de café, eu fui até lá, a gente tem um ambiente lá que é uma área de convivência, que a gente chama que o pessoal toma café, almoça e tal. E lancei o desafio lá para nossa equipe, olha, precisamos de um nome para o rádio novo, falei as características do rádio e tal, e eu quero sugestões aí. 120 colaboradores, né? Vieram centenas de sugestões. E aí eu me vi num problema, né? Porque eu tive que fazer um funil disso e, enfim, fazer um filtro, né? A equipe nossa de gestão ajudou e tal. Mas o inusitado é que nenhum desses nomes era pronto. Né? Vieram bons nomes, ótimos, que a gente inclusive guardou para outros produtos futuros. Né? Guardamos lá bonitinho, mas a gente estava lá em um brainstorm, como se chama, né? Trocando ideias diversas e tal, isso e tal. Aí, daqui a pouco surgiu a seguinte frase, vamos fazer dessa forma e pronto. Aí todo mundo olhou um pro outro, pronto? Pois é, pronto. Vamos botar pronto. E pronto, ficou pronto. Entendeu? Então, aí o pessoal da comunicação já falou, não, chefe, a gente pode usar várias chamadas, né? Tipo, coloca o controle remoto e pronto. A máquina tá pronta. Achei genial, genial. E ficou bem bacana, assim, todo mundo comprou. É o que se espera de um controle, que geralmente, hoje a gente estava instalando uma impressorinha aqui do lado e eu lembro de quando era tão difícil você instalar uma impressora. Impressora nenhuma, parece que é um objeto feito para não funcionar. Ele não conecta computador, ou ele dá algum problema. E o controle, eu sei que no passado isso era uma reclamação no mercado. Você conectar o controle à máquina era um problemaço. Sim. Hoje, vamos dizer assim, os instaladores e os vendedores mais antigos, digamos assim, vamos usar a palavra tradicional, os mais tradicionais, né? Uhum. Eles ainda têm, de certa forma, uma resistência com relação à eletrônica embarcada, né? Sim. Porque vem como realmente alguma coisa difícil de trabalhar, alguma coisa difícil de instalar, de configurar, né? E, assim, a gente tem uma preocupação muito grande lá na nossa engenharia de produto também, que ao mesmo tempo que a gente tem que lançar um produto que ele é muito tecnológico, que ele tem muitas funcionalidades novas, disruptivas, como o caso do GPS, da internet, do Wi-Fi, enfim e tal.
ele tem que ser fácil de utilizar, né? Ele tem que ser um produto de fácil uso, né? De fácil Sim. consumo, porque senão você vai... As Sim. pessoas vão fugir dele, literalmente, Aham. né? Então, essa é uma preocupação grande. Então, a gente tem que fazer várias camadas, vamos dizer assim, de usuário. Você precisa extrair o que do produto? O básico? Ok, então o básico é fácil. Ah, Uhum. mas eu sou um usuário avançado, a minha máquina tem FlyGib, tem patolamento por controle remoto, etc. Ok, então ele também faz isso. Mas o básico ele faz de uma maneira simples, fácil. Você coloca e Claro. pronto, Claro. está instalado, né? Então a gente tem essa preocupação aí também. E o pronto mesmo, ele tem totalmente essa pegada, né? Você, para o pronto funcionar, você vai conectar ele no comando hidráulico, que são todos conectores que a gente chama de plug and play, Uhum. conecta e alimenta positivo, negativo e pronto. E pensando até no consumidor final, ver como as coisas se conectam, né? Dentro do mercado do agro, ainda a região sul, onde tem pequenos agricultores, ainda é o dono da propriedade Sim. que opera. Geralmente essas pessoas, por uma questão geográfica do Brasil, é uma pessoa que ela, às vezes, ela não teve muito contato com tecnologia. Então, ter um controle mais simples, muitas vezes é um facilitador ainda mais para ela, porque você explicar um controle super complexo de operar, Sim. ele sendo mais simplório, se conecta ainda mais com esse público, né? Claro. E você vê como você soluciona essa equação da simplicidade de maneiras diferentes. Eu vou te dar 2 exemplos aqui. Nosso rádio hoje ele tem um display de 3,5 polegadas, um display gráfico, né? Poxa, Ricardo, mas um negócio tão tecnológico e tal, você não quer simplificar? Sim, é através de um display de 3,5 polegadas que eu consigo mostrar para o operador de uma maneira muito clara e no bom português. Literalmente eu consigo desenhar para ele o que está acontecendo na máquina dele. Aham. Então eu tenho um display lá e se acontecer alguma coisa, eu vou mostrar um desenho do que aconteceu e vou mostrar para ele, olha, inclinação excessiva, em letras garrafais, sabe? Sim. Então eu consigo transmitir a mensagem muito fácil para ele. Outro exemplo, a gente, nosso pós-venda detectou uns anos atrás aí que a gente, nosso campeão de serviço no pós-venda era o carregador do controle remoto, né? Então a gente tinha problema com o carregador. O pessoal perdia o carregador, roubavam o carregador, Aham. arrebentava o carregador, era um problema o carregador. E, poxa, a gente não quer vender carregador. O carregador é... Quando a pessoa quer comprar um carregador, é porque ela está com um problema no rádio dela. Sim. Eu quero vender rádio, não quero vender carregador. Aham. E aí a gente fez de novo um brainstorm lá e vamos ver como é que a gente resolve o problema do carregador. Ideias aqui, ideias ali, etc e tal. E aí daqui a pouco a gente chegou na seguinte conclusão. A melhor maneira de resolver o problema do carregador é não ter carregador. Eu disse, mas como não ter carregador? Ótimo, então hoje todos os nossos rádios, eles carregam USB. O mesmo carregador que você tem no teu celular, que é o USB tipo C, né? Perfeito. Famoso aí. Você carrega o USB tipo C. Então é o único controle que a gente tem hoje no mercado que carrega USB. Nem a Apple se curvou ao carregador tipo C. Exatamente. Até estamos à frente deles. Até a Apple teve que colocar tipo C nos celulares dele. Né? Então, se você perder hoje o teu carregador, você pega o cabo do teu celular, do celular do teu filho, você vai num posto de combustível e compra por R$10 um cabo, você não fica sem o produto. Isso quando acabar a bateria, né? Porque depois vai demorar para acabar. Então você pega aí essas aplicações que você falou aí de uso rural, né? Onde tem o agricultor, que é o próprio proprietário e tal. É muito comum. Antes você tinha os rádios, a realidade que a gente tinha hoje de autonomia de bateria antes do nosso aí são baterias que duravam 15, 20 horas, né? Sim. Então a cada 2 dias no máximo, aí você tinha que carregar 3 dias, né? Hoje com 100 horas de autonomia... O cara passa a semana trabalhando. Não, ele carrega a cada 2 semanas o rádio. Uhum. Você pega uma aplicação aí de 6 dias por semana, 5 horas por dia de operação real, né? Que é uma realidade que a gente tem. Você vai carregar aí a cada 2 semanas aí tranquilamente. Então a ideia é essa. Muitas vezes, na verdade, na maioria das vezes, a grande inovação ela não é muito complexa, ela é simples. É você trocar um carregador que antes ele perdia, ele precisava pagar R$500 num carregador, como a gente vê hoje na concorrência, 500, R$1.000 num carregador. E hoje eu não tenho um carregador para vender. Bota USB. É colocar uma bateria que dura 100 horas para não ter que carregar o rádio dele todo dia. Então as coisas às vezes mais simples, né, é que tem um maior impacto na vida real do cliente, né? E o nosso papel é não se deslumbrar tanto com a tecnologia, né, a ponto de colocar muita tecnologia que não seja realmente útil na máquina. A tecnologia pela tecnologia ela não é uma razão. A tecnologia ela vem para facilitar a nossa vida. Claro. E ela pode ser complexa, como um sistema de homem morto automático, que é um projeto muito complexo internamente, né, falando de eletrônica, ou ela pode ser tão simples a ponto de botar um carregador USB. Entendeu? Então, o que importa é a solução final para o cliente final. Exatamente. O que importa é a gente, né, Technic, com os nossos parceiros, como por exemplo a Argos, a gente entregar a melhor solução, no melhor custo, para atender a demanda do cliente. Na verdade, no final de tudo mesmo, o que importa é isso. Maravilha. A gente, para se encaminhar para o nosso encerramento, eu sempre faço uma pergunta aqui
Na verdade, eu convido o nosso convidado a contar algum caos, algo interessante que você queira partilhar da história da Technic, para que o nosso espectador ele se torne mais próximo da Technic, algo que vocês viveram, algo bom ou ruim. Então, a gente, ao longo desses 23 anos, tu deve imaginar que a gente colecionou aí algumas histórias aí, não, né? Mas eu tenho, talvez, citar duas aí bem curtas e rápidas aí para contextualizar. E a Technic, ao longo desses anos, ela teve alguns divisores de água, né? Então, algumas situações e alguns períodos que aconteceram que fizeram que a gente realmente mudasse muito o nosso patamar de trabalho, o nosso padrão de trabalho e tal, né? E uma delas, um pouco mais antiga, a Technic, acho que tinha aí os seus 5 para 6 anos aí. A gente foi convidado por uma grande empreiteira aí do norte aí do país, lá na região do Pará, para fazer a adequação de uma frota que eles tinham de basculantes lá na época, né? Com o mesmo produto, aquele inclinômetro que eu citei ali da... O mágico inclinômetro. Exatamente. Então, e a gente foi até lá, né, na região, a cidade chama Paraupebas, lá uma cidade de mineração, vive da mineração lá, né? Tem a Vale, tem outras mineradoras lá e tal. É no Pará? No Pará, no interior de Pará, E aí eles nos convidaram, na verdade, para orçar a adequação da frota, de colocar inclinômetros lá, em 300 basculantes que eles tinham lá. E uma empresa pequena que éramos na época, hoje ainda somos, mas naquela época éramos menores ainda, né? A gente foi até lá olhar, então 300, ok, a gente consegue fazer tal, tudo bem, não tem problema nenhum. Ok, só que eu preciso que vocês instalem. E a Technic não tem serviço de instalação, a gente tem uma rede de integradores, a gente não faz instalação, nunca fez. Mas aquele cliente específico queria que nós instalássemos o produto lá para eles. E como eram 300 e tal, ok, a gente instala aqui para você e tal. Ok, mas tem mais uma coisa, nós temos 40 dias para instalar 300 inclinômetros lá no Pará. Vinícius... Eu imagino você ter passado muito calor lá. Rapaz, você imagina o que é você estar sentado na mesa do gerente, igual a gente está aqui agora, e você tem que na hora dizer para ele se faz ou não faz. A decisão era ali. E eu sabia que não era quase que infazível. Mas aí a gente vai lá, é aquele momento onde a gente tem esses degraus que eu falei, né? Eu falei para ele, não, a gente faz. E foi uma loucura, assim, sabe? Você contratar a equipe, né, para mandar para lá. Eu lembro que na época a gente tinha um avião de pequeno porte que fazia Criciúma até São Paulo. E aquele primeiro voo que a gente levou os profissionais para lá, ele era da Technic, entendeu? Nós tínhamos 30 colaboradores. Fretaram o avião. Quase isso. A gente tinha 30 colaboradores, a gente levou 30 colaboradores para lá. Na época, você imagina que a empresa tinha lá 30 colaboradores, a gente teve que contratar mais 30 para levar para lá. Fez uma operação de guerra. A Fernanda já geria as pessoas na época. A Fernanda ajudou no processo, né? Eu já fiz um pouco de tudo, né? No início, no financeiro, parte de gestão de pessoas também, e agora só parte de pessoas. Mas eu acompanhei todo o processo. Até instalou o controle, né? Olha, levamos todo mundo para lá para instalar inclinômetro lá. Foi realmente uma operação de guerra, mas foi muito bacana. Nós conseguimos cumprir o prazo, entregamos um dia antes do final, assim, foi muito bacana, assim, foi um divisor de águas realmente, assim, a gente até para estruturar o nosso processo interno, etc e tal. E mais recente, assim, eu sinto o caso da pandemia. A pandemia foi uma situação que todo mundo vai lembrar no início de 2020, né, quando a gente teve ali todo lockdown, as empresas fechando e tudo mais e tal. A gente teve que fazer tomar uma decisão dentro da Technic também com relação a gente diminuir, digamos assim, né, desligar colaboradores, reduzir estoque, por exemplo, né, tanto de matéria-prima quanto de produto. Ou não, a gente continuar com a nossa programação, continuar com os colaboradores, né? Só para você ter uma ideia, em fevereiro de 2020, nós tínhamos contratado 20 colaboradores novos. E um mês depois veio o lockdown. A gente tinha 20 colaboradores em treinamento, sabe? Deus. Um colaborador nosso, para ele começar a produzir, ele passa 45 dias em treinamento para depois começar a produzir. Então, eles não tinham nem começado a produzir ainda. E aí, a gente fez uma reunião, eu lembro muito bem disso, lá com a nossa equipe de gestão toda, pessoal de suprimentos, comercial, etc e tal. E eu tomei a decisão da gente não reduzir nada. A gente manteve os colaboradores, mantivemos a questão de compra de matéria-prima. Era um período também bastante crítico, porque quem trabalha com compra sabe que China tem o chamado Ano Novo Chinês, Sim. que não é no Ano Novo nosso, ela é ali em fevereiro, março. Então, a gente tem que comprar matéria-prima ali ou só depois do Ano Novo Chinês. Nós mantivemos toda a programação, né? Foi uma aposta muito grande e tal. E ao longo de 2020, a gente já contratou mais colaboradores ainda. E foi uma decisão muito acertada, porque todo mundo sabe o que aconteceu depois, né? 21, 22, a gente teve um boom gigante no mercado. E eu vou dizer para você que, se nós não tivéssemos tomado aquela decisão, nós não conseguiríamos honrar os nossos compromissos com os fabricantes. Sim. Porque a gente tem hoje, a Technic atende todos os grandes fabricantes, como eu falei, de implemento e de guindaste. Né?
E a linha de produção deles depende da gente, né? Nós somos uma peça importante disso, a gente tem uma responsabilidade grande. E se a gente tivesse dado um passo atrás naquele momento, como muitas empresas fizeram, né? E não vou culpá-las por isso, porque era um momento realmente muito difícil, né? De indecisão, de incerteza muito grande. Mas a gente fez a decisão certa, tomou a decisão certa de realmente apostar, contratamos. Então, era um período onde sobrava mão de obra, porque as outras empresas estavam desligando e nós contratando. Então, foi muito fácil de contratar mão de obra, né, Fernanda? Mão de obra qualificada. E foi, assim, um outro degrau, assim, sabe? Um outro divisor de águas muito grande que nós tivemos também. A gente saiu da pandemia muito mais forte do que entrou, né? Com um share de mercado muito maior e com uma credibilidade com os nossos clientes muito maior, porque os outros clientes, os nossos grandes clientes, eu lembro muito, mandavam e-mails para a gente frequentemente para nos questionar com relação à nossa garantia de entrega do produto. Se vai entregar ou não vai Porque entregar. toda a cadeia estava falhando. A gente lembra da crise dos chips, né? Sim. Faltou chip. Eu sofri disso em outra indústria, mas sofri. Então, se nós não tivéssemos mantido estoque, por exemplo, de microcontroladores, né? A gente não conseguiria honrar nunca os nossos compromissos. Então, a gente conseguiu honrar todo, né? Enquanto a nossa concorrência não tinha controle, por exemplo, para vender, a gente tinha controle da pronta entrega. Então, a gente cresceu muito, né? Claro que foi um período triste para todo mundo, né? Todos nós, inclusive nós aqui, sim, né? Perdemos amigos e familiares, enfim. Mas em termos de mercado, né? Foi uma decisão muito acertada que nós tivemos ali e saímos bem fortalecidos da pandemia também. Por favor. E na pandemia também, durante a pandemia e o pós-pandemia, a gente percebeu que não conseguiria mais contratar pessoas tão qualificadas quanto a gente precisava. Porque começamos a contratar garçom, cantor, todo esse pessoal que ficou sem emprego, a Tecnic foi absorvendo parte deles. Então, temos agora uma linha de treinamento. Então, contratamos a pessoa só com os pré-requisitos que a gente precisa, por exemplo, o 2º grau completo. Contratamos mulheres, nossa equipe é bem mista. E outra parte interessante também dessa questão da pandemia foi a maneira de lidar com as pessoas e uma nova gestão de pessoas. Mas daí isso é assunto para outro podcast. Com certeza você será convidada para falar sobre isso. Eu fico muito feliz de ter vocês aqui e até vocês partilhando a cultura da empresa de vocês. Mostra o porquê que a gente é parceiro, porque a cultura da Hiab é muito similar do ponto de vista do trato com pessoas. E agradeço muito o tempo e a parceria de você, Ricardo, Fernanda. Obrigado por terem vindo aqui conversar com a gente e eu acho assim, olhando a história de vocês, a gente tem que valorizar coisas que a gente tem aqui no nosso país, porque a gente quer fazer um produto de ponta e vocês aqui também fazem um produto de ponta dentro do nosso país. Eu fico muito grato por isso. Muito obrigado. Nós temos muitas boas empresas no Brasil, né? A gente só tem que olhar um pouquinho, né? Não valorizar só o que vem lá de fora. A gente tem ótimos produtos, claro que vem, né? Mas a gente tem que entender, por exemplo, vamos falar de Europa, a história deles é muito mais longa, né, do que a nossa, sim, né? Mas nós temos, sim, ótimas empresas aqui, né, e a gente tem que realmente valorizar isso. E nós agradecemos, né, eu e a Fernanda, em nome da Tecnic, aí, agradecemos muito o convite aí, da gente estar com um parceiro, é sempre bom, né, muito descontraído, né, o tempo passa rápido, estamos aqui conversando, acho que 40, 50 minutos aí. 52. Exato, então, muito bacana aí, sempre que precisar aí de alguma coisa da gente aí, pra gente bater um papo, sinta-se à vontade para nos convidar, que com certeza estaremos aí presentes. Com certeza, o objetivo desse canal que a gente criou é justamente para abrir essa comunicação com os nossos consumidores e representantes e todo mundo que quiser saber mais do mundo do Grindast e por consequência dos controles e etc. E com certeza haverão outros convites até para a gente fazer treinamentos, então quem tiver aí, nos sigam para que continue acompanhando os nossos conteúdos, principalmente conteúdo técnico que está por vir. E se tiver curiosidade sobre os nossos produtos também, vão lá acessar nossas redes, nosso site tecnic.com.br, @tecnic no Instagram, e o nosso canal de YouTube também, muito interessante, bastante vídeos, não só propaganda de produto, digamos assim, mas mostrando um pouquinho como é que é a tecnologia, como é que funciona o controle remoto, como é que é uma eletrônica embarcada. A gente tem bastante material lá, bastante conteúdo no nosso canal no YouTube também. Maravilha. Bom? Muito obrigado. Obrigado mais uma vez, um abraço, tudo de bom. Valeu.